Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, começando um bate-papo com vocês aqui no Enquanto a Bola Não Rola. E o Enquanto a Bola Não Rola é pra gente trocar uma ideia sobre o que acontece no Flamengo fora das quatro linhas. Então tem muita coisa pra gente falar, porque o Flamengo agora começou a ficar ativo no mercado de transferências e com isso tem muita coisa pra gente falar. Particularmente, esse é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer, porque eu vou falar de um cara que eu sempre quis aqui no Mengão Queridão, que eu sempre achei que fosse cair como uma luva no Clube de Regatas do Flamengo, e eu tô muito feliz que a diretoria rubro-negra foi atrás desse jogador agora, e pode ser que dê bom para o Flamengo, tá? Mas antes disso, eu queria explicar uma coisa com relação ainda ao Luiz Araújo, tá? O Luiz Araújo tá felizão, tá amarradão de tá vindo jogar no Flamengo, tá postando nas redes sociais, tá aparecendo até prints de conversa dele com amigos, comemorando o acerto com o Flamengo, ele que chega agora dia 3 de julho, desejo a ele toda a sorte do mundo no Mengão, que ele faça muitos gols, dê muitos passes, seja um jogador fundamental para o Flamengo. Mas o que eu quero esclarecer com vocês é o seguinte: aqui no nosso canal vocês sabem que a gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar. Essa semana, por exemplo, eu elogiei o Cacau Cota e o Bruno Spindel. Por quê? Porque virou moda os outros times falarem da arbitragem favorecendo o Flamengo. E o Flamengo fica calado. Como o Flamengo fica calado, meio que quem cala consente. Daí a arbitragem fica tendenciada a se inclinar em decisões para os times adversários. Na Copa do Brasil, Fernando Diniz chorou muito pela quantidade de faltas que o Flamengo fez, mas esqueceu que em 2019 fez tantas faltas quanto o Flamengo. Também não podemos esquecer do Filipão, quando ganhou a Copa das Confederações, também parou a equipe espanhola na base das faltas. Ou seja, a falta é um artifício do jogo. Você não pode fazer falta violenta, até pode, mas aí você vai levar o amarelo ou vai ser expulso. Então, devido ao chororô, Cacau Cota veio à imprensa e defendeu o Flamengo, depois o Bruno Spindel veio à imprensa e defendeu o Flamengo, e tá certo. Eles estão lá para trabalhar, e o principal trabalho deles é defender o Flamengo. Então, eles estão corretos, eu elogiei, critiquei demais a diretoria em várias situações, vocês me acompanham, vocês sabem disso, mas com relação ao Luiz Araújo, o acerto ou o erro, ele é da diretoria do Flamengo, não é do Jorge Sampaoli. O Sampaoli tem uma lista que ele entregou para o Flamengo, e nessa lista tem vários nomes de jogadores. O Thiago Almada era o jogador favorito do Jorge Sampaoli para vir para o Flamengo para jogar nesse setor. Só que o Thiago Almada é um mega jogador hoje. É um jogador que desperta o interesse, por exemplo, do Napoli e está se transferindo para o Napoli. Então seria impossível para o Flamengo quebrar a negociação do Thiago Almada com qualquer clube europeu, porque o sonho do atleta é ir para a Europa. Então, dentro das possibilidades que o Flamengo tinha, o Flamengo conversou com o Sampaoli a respeito do Luiz Araújo, que era uma negociação que a diretoria rubro-negra já estava tentando desde janeiro. E o Jorge Sampaoli, como tinha tentado levá-lo para o Atlético Mineiro, para o Olympique de Marseille em outras ocasiões, acabou aceitando. Se tem tu, vai tu mesmo. Mas tinha uma lista de nomes de jogadores, tá? Então, assim, como eu critico muito a diretoria, se o Luiz Araújo for um acerto, é um acerto da diretoria, não do Sampaoli. Pode ser que ele fosse pedir o Luiz Araújo em algum momento, mas nesse momento foi a diretoria que procurou, a diretoria já vinha procurando pelo Luiz Araújo, já tinha tentado o acerto lá em janeiro, como não conseguiu, e teve sim a aprovação do Sampaoli, a diretoria então deu seguimento e conseguiu trazer o Luiz Araújo. Se o Luiz Araújo jogar muito no Flamengo, acerto da diretoria. Eu sempre reclamo muito do departamento de scout do Flamengo, das contratações de jogadores velhos do Marcos Braz. Desta vez eles acertaram, tá? Então, os méritos são da diretoria do Flamengo. Parabéns ao departamento de scout, parabéns ao departamento de futebol do Flamengo por ter conseguido encontrar e negociar com o Luiz Araújo. O Sampaoli tem a participação de ter aprovado e de ter entrado no circuito ligando para o jogador, conversando com o staff do jogador para facilitar a negociação e o jogador vir, tá? Do mesmo jeito que o Sampaoli ligou também para o goleiro Agostinho Rossi para ele se manter na melhor condição física e técnica que ele puder
para chegar no Flamengo em condições de ser aproveitado pelo treinador argentino. Então, a diretoria está sabendo muito bem usar o Sampaoli nas negociações. É claro, o Sampaoli tem muita moral dentro do Flamengo hoje, graças às cartas brancas que o Rodolfo Landim deu a ele. Então, por isso, o Braz está se valendo muito daquilo que o Sampaoli fala. Até para tirar um pouquinho também das costas toda a responsabilidade que ele carrega no departamento de futebol, dividindo essa responsabilidade com o Jorge Sampaoli. Então, só para deixar bem claro, porque um dia a gente ficou naquela leleia de o Pablo Mari foi um acerto da diretoria, foi um acerto do Jorge Jesus. Eu queria deixar claro, Luiz Araújo, para a gente não esquecer, jogando bem ou jogando mal, é uma coisa da diretoria do Flamengo, mesmo o Sampaoli já ter tentado levá-lo para o Olympique de Marseille, para o Atlético Mineiro, foi a diretoria do Flamengo que já negociava com o atleta e contou com a ajuda do Sampaoli para poder trazê-lo, beleza? Bom, o Flamengo também tem alguns jogadores que vão vencer o contrato agora no dia 31 de dezembro e o Flamengo já tomou uma decisão com relação a um jogador específico. O que eu vou falar aqui agora para vocês, eu falo até com tristeza no coração, porque eu gosto muito desse atleta, acho um cara batalhador, foi um cara que nos ajudou pra caraca, é um homem assim muito profissional, é um cara para se admirar, mas que infelizmente hoje não tem a mínima condição de ser jogador de futebol em alto nível, infelizmente, pela quantidade das lesões que ele teve pela vida, tá? Estou falando do Rodrigo Caio. A diretoria rubro-negra, nesse momento, tomou a decisão que não vai renovar com o Rodrigo Caio no final do ano, até pela idade que o jogador já está chegando e pela quantidade de lesões que ele vem tendo. O baixo desempenho dele nos últimos 2 anos faz com que a diretoria repense a situação do Rodrigo Caio no Flamengo. Pelo Marcos Braz, o Rodrigo Caio já tinha renovado no final do ano passado, quando ainda estava lesionado. Mas o Rodrigo não quis. O Rodrigo queria sarar para poder fazer o contrato novo com o Flamengo. Só que o Conselho de Futebol do Flamengo, vendo o desempenho do Rodrigo Caio nesse ano, vendo que o Rodrigo Caio, infelizmente, se tornou um atleta instável, não confiável, o Departamento de Futebol do Flamengo bateu o martelo e decidiu que não vai renovar com o zagueiro rubro-negro. Então nós estamos vivendo aí os últimos anos do Rodrigo Caio no Flamengo. É claro que no futebol tudo pode mudar. Rodrigo Caio pode passar a ser determinante da noite para o dia e mudar essa situação. Mas o que a gente vê nos treinos e o que a gente vê quando ele entra, infelizmente, não é isso. Por isso eu falei que me dá uma dor no coração de dizer que o Rodrigo Caio está muito próximo de se despedir do Flamengo. Se vai continuar jogando futebol ou não, não sei. É uma decisão do atleta. Mas no Flamengo, os dias dele estão contados até o dia 31 de dezembro agora, quando provavelmente ele deixará de ser jogador do Flamengo. Dói. Agradeço, acho que a diretoria tem que prestar todas as homenagens ao Rodrigo Caio, foi muito, muito, muito importante, mas desta vez eu concordo com a decisão do Conselho de Futebol do Flamengo. Infelizmente o Rodrigo Caio não está rendendo absolutamente nada desde 2021, né? Mas coloquem aí nos comentários o que vocês acham sobre a situação do Rodrigo Caio. Marinho também não vai ficar, uma expectativa da diretoria até de uma negociação para o Marinho poder sair agora. Vidal também pode acabar saindo agora, se não sair agora no final do ano não vai permanecer no Flamengo. O Davi Luiz está a 2 jogos aí de completar a cláusula contratual de renovação automática para o ano que vem. O Bruno Henrique e o Everton Ribeiro estão apalavrados com o Flamengo para que eles possam renovar o contrato com o Flamengo muito em breve. O Flamengo está aguardando algumas resoluções. Por exemplo, o Flamengo tinha iniciado a renovação contratual do Gabriel, deu uma parada agora, está em stand-by, vai se preocupar com os reforços que vai trazer para o Flamengo. Terminando a janela de transferências, o Flamengo vai de novo voltar a negociar com o Gabriel, terminando, vai negociar com o Bruno, vai negociar com o Everton Ribeiro. Os caras estão tranquilos com relação à renovação contratual. O Felipe Luiz também não deve permanecer jogando futebol pelo Flamengo no final do ano. Ele deve sim continuar trabalhando no Flamengo, mas quero que seja, se é que eu posso querer alguma coisa, né, nação? Como treinador nas categorias de base, que não entreguem para ele um cargo para ele ficar pendurado no Flamengo, como o Juan tá pendurado, como o Fabinho tá pendurado, sem contribuir em absolutamente nada no dia a dia do Mengão queridão. Aliás, eu queria deixar claro com vocês uma situação que não é uma situação relacionada
apenas ao Luiz Araújo. Eu sou muito crítico dos contratos de tempo longo no Flamengo. Falei isso com Everton Cebolinha e falei agora com Luiz Araújo. Luiz Araújo com um contrato de 4 anos e meio, Cebolinha com 5 anos. Por que eu sou crítico? Porque se o jogador não render, o clube fica preso a ele até o final do contrato. Com salários muito altos, o Luiz Araújo vem ganhando 1 milhão, o Everton Cebolinha muito perto disso também. Nenhum clube no Brasil vai conseguir pagar o salário desses caras. Olha o exemplo do Marinho, quase R$1 milhão no Flamengo também. Cruzeiro já tentou, Bahia já tentou, Vitória já tentou e o Marinho não sai. Por quê? Porque se ele sai agora, no mês 5, ele vai ter aí 7 meses de um salário muito inferior ao salário que ele recebe no Flamengo, porque nenhum clube consegue pagar o Marinho o que o Flamengo paga. E o Flamengo não pode fazer nada. Se o Marinho quiser ficar, ele fica até o final do contrato. Agora imagina isso com um jogador de 5 anos de contrato. Seja ele quem for. Se ele não render, o clube vai ter um prejuízo longo com ele. Aí, vendo nos comentários, algumas pessoas falaram assim, Fabrício, como é que tira um jogador da MLS, falando especificamente do Luiz Araújo, tá? E traz para cá se não for um contrato longo. Se você faz um contrato de 2 anos com o jogador e o jogador joga bem, o Flamengo perde ele. Ah, sério que vocês pensam isso? Perde para quem? Qual foi o último jogador que o Flamengo perdeu? O contrato com jogadores estrangeiros são de 2 em 2 anos. O Flamengo perdeu alguém para algum clube aqui no Brasil? Algum clube aqui no Brasil consegue pagar o que o Flamengo paga? O Flamengo não perde jogador nenhum, gente. Nenhum. Nem Palmeiras perde também, nem Atlético Mineiro perde também. Não tem nenhum jogador querendo sair do Flamengo para ir para outro clube. Fez contrato de 2 anos, por exemplo, com o Luiz Araújo, rendeu, fez um bom primeiro ano. Quando chegar lá no final do primeiro ano, já pode renovar. Vou dar um exemplo para vocês. O Bruno Henrique. Bruno Henrique tinha contrato de 3 anos com o Flamengo quando ele chegou. Ele arrebentou no primeiro ano dele de 2019. No final de 2019, o Flamengo já renovou o contrato dele. Nem chegou na metade do contrato do Bruno Henrique, o Flamengo renovou o contrato dele. Então, para mim, esse argumento de paga 9 milhões de dólares no jogador, ele chega no Flamengo, joga bem, perde. Ele não perde. Fez um primeiro ano bacana, renova o contrato dele. Olha o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro já pode assinar pré-contrato. Ele assinou? Corinthians quer, Grêmio quer, o Inter quer, o São Paulo quer. Ele assinou pré-contrato com alguém? Não, por quê? Porque trabalhar no Flamengo é bom, gente. Recebe em dia, tem uma estrutura maravilhosa, são queridos pela torcida. Vai sair porque então essa desculpa de que tem que fazer contrato longo para o jogador, para não perder o jogador, isso não existe. Eu desafio vocês a me falar qual foi o jogador que o Flamengo perdeu de 2019 para cá. Essa gestão ela é maravilhosa no aspecto financeiro e no aspecto estrutural dos jogadores. Recebem em dia, não existe atraso, com os bônus são pagos altos e em dia. Essa gestão é maravilhosa nesse aspecto. Nenhum jogador vai querer deixar o Flamengo não perde jogador, isso não cola, tá? É muita falta de inteligência, de jogo de cintura na hora de negociar com o atleta, fazer um contrato longo. Porque se muda o treinador e o treinador não gosta de jogar com pontas, por exemplo, nem o Cebolinha, nem o Luiz Araújo serão utilizados mais. E você tem 2 jogadores caros. E eu tô dando exemplo deles, que foram os últimos 2 jogadores com contrato longo, tá? Eu não gosto do contrato longo, acho que não tem necessidade para isso. Acho que tem outras maneiras de convencer os jogadores de virem pro Flamengo sem precisar desse contrato longo. Por exemplo, quando o contrato do Cebolinha e do Luiz Araújo terminar, pode ser que o Marcos Braz já não esteja mais no Flamengo, pode ser que a gestão não seja a gestão de Rodolfo Landim. Então, assim, é muito tempo de contrato, para mim, de bobeira, não tinha necessidade. Agora, eu mostrei para vocês os pontos positivos e os pontos negativos do Luiz Araújo, né? Só que a ESPN extrapolou qualquer situação de pessimismo que eu possa ter com relação ao jogador, e eu acho que o jogador vai render no Flamengo. Agora ele vai vestir rubro-negro, é Mengão, sou Luiz Araújo até morrer. Mas a ESPN tá dando tanta pancada no Luiz Araújo, ela chamou o Luiz Araújo de de jogador badalado, Luiz Araújo se transformou em decepção na MLS. Decepção. Eu não acho que o Luiz Araújo foi decepção. O que eu fiz foi mostrar que o Luiz Araújo não tem números tão fortes assim
para a gente poder comemorar tanto a sua contratação e para justificar valores tão altos, 1 milhão de salários, 5 anos de contrato, só isso. Mas ele é bom para compor elenco, ele vai ser bom para nos ajudar no Flamengo. Eu tenho certeza que o Flamengo vai deixar de ser capenga por causa do Luiz Araújo do lado direito. O Flamengo era capenga pelo lado esquerdo, né? Agora não vai ser mais, que vai ter um equilíbrio, que vai ter o Luiz Araújo do lado direito. Eu só acho os valores altos, mas aí é só achismo meu, minha opinião, igualzinho vocês têm a de vocês, e eu respeito 100%. Só que a ESPN foi muito mais baixa, criticou demais o jogador, tipo insinuando que ele foi um fracasso lá nos Estados Unidos, e ele não foi um fracasso, não. Ele é o 5º jogador de toda a MLS que mais dá passes decisivos. Ele é o 5º jogador na MLS que mais carrega a bola até o ponto onde a equipe dele pode ficar mais próxima de fazer um gol. Tudo bem, a MLS é uma liga menor, seu 5º não é igual seu 5º na Europa, seu 5º na MLS não é tão legal assim, seria melhor se ele fosse o 2º, o 3º, mas também não é o 16º, não é o 17º, não é o 20º, para ser chamado de fracasso. Fracasso se ele estivesse lá para baixo, mas não, está ali na 5ª colocação na maioria das funções que um ponta-direita tem que exercer. Então, para mim, ele está bem colocado lá na MLS. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, tomem cuidado com as informações que vocês forem pegar, nos canais que vocês forem pegar, porque vai começar a doer, porque o Palmeiras não deve fazer grandes contratações nessa janela, e por toda a cobrança que está existindo em cima da diretoria do Flamengo, o Conselho de Futebol refez o planejamento orçamentário e o Flamengo vai investir pesadaço para essa janela. O Flamengo quer um meia, e o Flamengo não vai atrás de qualquer meia, irmão. O Flamengo está indo atrás do meia, do meu meia, daquele meia que eu sempre quis no Mengão Queridão. Segundo Fred Gomes, excelente jornalista do GE, o Flamengo entrou em contato com o staff do Nicolás de la Cruz. Nicolás de la Cruz tem 25 anos, é irmão do Carlos Sanches do Santos e é um baita jogador. É um baita jogador. Eu olho para o Nicolás de la Cruz e meus olhos enchem d'água. Aí é totalmente... É a contratação que eu sempre quis para o Flamengo, que nesse final de semana pega o Corinthians, tá? Por isso aqui atrás escudos de Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo se ganhar de qualquer jeito. Mas enfim, esse é o cara, nação. 25 anos apenas. Nicolás de la Cruz é um jogador que o Flamengo já entrou em contato em outras ocasiões, mas que era muito difícil de tirar do River Plate. E agora o Mengão Queridão tenta tirá-lo em definitivo do clube argentino. Vamos dar uma espiadinha no Nicolás de la Cruz, porque assim, eu não quero influenciar vocês não, tá ligado? Mas para mim, se o Flamengo trouxer o Nicolás de la Cruz, para mim o Flamengo vai estar trazendo simplesmente a melhor contratação do clube desde Arrascaeta. O Nicolás de la Cruz, ele é reserva do Arrascaeta na seleção uruguaia, tá? E pode vir a ser reserva do Flamengo no Mengão Queridão, mas ele joga demais, gente, credo. Não, o Nicolás de la Cruz daria outra vida ao Flamengo. Eu tô aqui nesse site que eu adoro pra caraca, que é o SofaScore, e ele traz alguns dados pra gente que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. O Nicolás de la Cruz, ele é uruguaio, ele é destro, ou seja, joga ali do lado esquerdo, mas pode jogar também do lado direito. Ele é muito bom, ele joga onde é que quiser que joga. Até de centroavante ele já jogou, se vocês querem saber, e meteu o gol. Mas vamos lá. Ele é meia que joga exatamente onde o Arrascaeta joga. Ele vinha sendo testado na seleção do Uruguai, no lugar do Arrascaeta, quando o Arrascaeta estava com problema no pubis. Tem 1,67 m, 25 anos só, muito jovem, e se não fosse a moral que o Gabriel tem na equipe do Flamengo, por tudo que conquistou, por merecimento, ele seria sério candidato a tomar a camisa 10 do Gabriel. Mas hoje ele é 11, tá? Para vocês darem uma olhadinha aqui no mapa de calor, olha, vocês veem que ele preenche quase que o campo todo, mas muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Por quê? Porque ele é destro, ele joga com a parte de dentro da perna, né? Então ele cai pro lado esquerdo para ele poder cortar para dentro e finalizar de direita. É exatamente o que o Arrasca faz no Mengão Queridão. Pela Liga Profissional de Futebol, que é a primeira divisão da Argentina nesse ano, ele fez 8 jogos e 7 como titular. Não marcou gols ainda, ele deu 59,8
toques na bola, ele tem uma média de 1,1 passes decisivos, ele tem 85% de acerto nos passes por jogo, ele ainda não deu assistências também, mas olha só, esses números aqui de começo de temporada dele, pouco importa para nós, mas pouco importa mesmo, tá? Porque ele é um jogador diferenciado, ele é um jogador muito bom, já carregou esse River Plate em Libertadores, já carregou o River Plate no Campeonato Argentino. Assim, é a contratação para mim a nível mundial, de coração para vocês. Se o Flamengo conseguir trazer Nicolás de la Cruz, para mim é a contratação nível mundial que o Flamengo pode fazer, que o Flamengo pode tentar trazer. Eu não tenho restrições nenhuma com relação à vinda do Nicolás de la Cruz. Pô, Fabrício, mas você não tá me falando que ele era reserva do Arrascaeta? Então ele vai ser reserva no Flamengo também. Não necessariamente. Você pode usar o Nicolás de la Cruz jogando aberto lá pela ponta esquerda. Você pode trazer ele para jogar no lugar do Everton Ribeiro. E ele rende. Ele tem um chute de média e longa distância muito, muito, muito poderoso. De coração mesmo, tá? Se eles conseguirem trazer o Nicolás de la Cruz, para mim, é a contratação a nível mundial. Para mim, Nicolás de la Cruz é melhor que o Oscar, para vocês terem uma ideia. É melhor do que o Claudinho, para vocês terem uma ideia. São posições diferentes, mas para mim o talento desse uruguaio aqui supera o talento desses jogadores todos que foram especulados até agora. Torcendo, figuinha para o Nicolás de la Cruz poder vir para o Flamengo. Tem a garra uruguaia, é acostumado a jogar no River Plate, já pegou a garra argentina também. Cairia como uma luva no Mengão Queridão e resolveria os nossos problemas ali no meio de campo, com a ausência do Arrascaeta, com a ausência do Everton Ribeiro. Eu tô ficando empolgado com essa reformulação que o Flamengo tá fazendo. 25 anos, Nicolás de la Cruz, 26 anos, o Luiz Araújo. Aliás, teve algumas pessoas que não entenderam quando eu disse que o Luiz Araújo é velho para negociar. O que eu quis dizer é o seguinte, gente, para ficar bem claro, por favor, me entendam o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é assim, um jogador quando vem com um contrato longo de 4 anos e meio, 5, a única maneira que você tem, se o jogador não render no seu clube, é você conseguir vendê-lo para o exterior. Por exemplo, o Cebolinha, tá? Foi caríssimo do Grêmio para o Benfica. Não rendeu no Benfica. Como o Benfica comprou o Cebolinha muito jovem, conseguiu revendê-lo para o Flamengo e recuperar boa parte da grana que investiu. Porque o Cebolinha é novo, se não me falha a memória, acho que tem 25 anos, ele é novo, tá? Agora, quando você pega o Luiz Araújo, que tem 26 anos, quando você pega o próprio Cebolinha, que tem 25 anos, você vai esperar pelo menos uns 2 anos para ele render, concorda? Aí, se ele não render nesses 2 anos, ele vai estar com 27. Como que você revende ele para uma Europa, por exemplo, para resgatar o dinheiro que você investiu nele? Para a Europa, 25 anos já é velho, 27 então nem se fala. Você não vai conseguir revendê-lo para a Europa aos 27 anos para recuperar a grana. Então foi isso que eu quis dizer do Luiz Araújo. Se ele não der certo, ele vai dar. Mas se um jogador com 4 anos e meio não der certo, se ele tiver 26 anos, igual ele tem agora, para você revendê-lo com 28 anos, você não recupera o dinheiro. O Luiz Araújo vem numa idade boa para o Flamengo, tem tudo para arrebentar no Flamengo, vai arrebentar, se Deus quiser, no Mengão Queridão. Só que a minha função como jornalista é levar para vocês a informação completa, e não a informação que eu quero. Ficar de oba-oba não é honesto com vocês. Então eu dou a vocês todas as condições de visualizar aquilo que está acontecendo no Flamengo. Nem sempre vocês vão gostar, nem sempre vocês vão concordar comigo, mas saibam que independente daquilo que vocês pensarem, eu amo muito ler o comentário de vocês, até aqueles que são mais enérgicos, porque tem gente que xinga só porque eu tenho opinião diferente. Não precisa xingar, irmão. Eles vão fazer independente da minha opinião. Então, assim, é só uma opinião. E eu amo estar aqui com vocês, concordando ou discordando de vocês. Tá bom? Então, quando discordarem, pode discordar na moral, não precisa xingar, não. Tá tudo bem. Tomara que o Luiz Araújo arrebente. Tô torcendo por ele. Sou Luiz Araújo Futebol Clube a partir de agora, para ele render, porque se ele render, o Mengão Queridão vai render, e isso que importa. Domingo, eu vou pro Maracanã, vou torcer pro time que sou fã.
Vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Domingo agora a gente começa a caminhada nossa pro título do Brasileirão. Até a 10ª rodada eu aposto com você que o Flamengo vai ser líder. Vamos fazer essa fezinha? Aposto com vocês. Nação, por enquanto é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre tudo que eu falei com vocês. Na boa, na moral. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.